Fala galera, a gente vai trabalhar um pouquinho agora os conceitos relacionados à base molecular de substâncias orgânicas do corpo. A gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos. O ácido nucleico ele é a base do material genético duplicatório, né? No caso o DNA, e também a estrutura replicativa do RNA. Então só tendo uma diferença, o DNA ele apresenta uma desoxirribose, enquanto o RNA ele apresenta uma ribose apenas. Então eu tenho a desoxirribose para o DNA e a ribose para o RNA. Outra característica importante desses dois grupos são dois aminoácidos exclusivos. A adenina ela é um aminoácido exclusivo do DNA, enquanto a uracila ela é o aminoácido específico do RNA, tá? O DNA ele é uma fita dupla, tá? Ele foi desenvolvido, essa cadeia de dupla hélice, ela foi desenvolvida por volta de 1953, entre 1953 e 1955 por Watson e Crick, e já com base nos estudos que existiam de genética que foram no início do século XX, lá em 1906, com o Gregor Mendel, tá? Já a estrutura do RNA, ela é uma fita simples, então enquanto o DNA é uma fita dupla, o RNA ele é uma fita simples. A função do DNA é expressar as características dos indivíduos através de sequências desses nucleotídeos. Então, esses nucleotídeos eles são formados sempre em trincas, tá? Só lembrando que um nucleotídeo ele é formado por um aminoácido, uma desoxirribose e um radical fosfato, tá? Enquanto isso em dupla, tá? Então é sempre duplas, porque a cadeia do DNA ela é uma fita dupla. E o RNA, a diferença é que ele tem a uracila, tá? O mesmo conceito, ele forma também um nucleotídeo com um radical fosfatado, que é o fosfato, né? O radical fosfato. Só que ao invés de uma desoxirribose, ele tem uma ribose, tá? E ele também tem um aminoácido, ok? Então vamos dar uma sequência, eu vou usar o próprio material de vocês, ok? Que fica mais fácil da gente trabalhar. Então dá uma olhada aí, essa é a estrutura de uma molécula de DNA. Portanto, ela é uma dupla hélice e percebam que a composição deles é a formação de uma estrutura de material genético. Cada trinca de nucleotídeos determina um gene. Então eu tenho pares de trincas, tá? Então essas trincas em pares, cada trinca são 6 aminoácidos, 3 de cada lado, determinam para mim um gene, e esse gene expressa uma característica, ok? E aí você tem ali o formato da ligação. Lembrando que eles sempre se ligam através de duas posições do carbono, que é o carbono 3' e o carbono 5', tá? Então eu tenho um radical fosfato, um aminoácido e uma desoxirribose. Então essa é a composição química da dupla hélice do DNA. Então ela tem ligações de fosfato e pontes de hidrogênio. São os dois tipos de ligação que existem no DNA, ok? Então aqui são os tipos de aminoácidos que eu tenho, tá? São dois tipos de aminoácidos, eu já tinha mostrado num outro vídeo para vocês. Eu tenho dois tipos de bases pirimídicas ou pirimidas ou pirimidinas, e as bases purinas ou bases púricas. Então base púrica é adenina e guanina, enquanto as pirimídicas ou pirimidinas são a timina, a uracila e a citosina. Lembrando que a adenina sempre se liga com a timina no DNA, e no RNA, quando ele vai fazer a transcrição, você troca a timina pela uracila. Então percebam que as duas, timina e uracila, elas estão na mesma estrutura, né? Então elas são o mesmo tipo de base, que é base pirimídica ou pirimidínica, ok? Ou pirimídica, tá? Então essa é uma característica importante, por isso que eles se ligam. Bom, aqui você tem a natureza química, são duas fitas complementares com desoxirribose, com ligação de fosfato e pontes de hidrogênio entre os aminoácidos, ok?
Essa é uma característica extremamente importante. Lembrando que todo organismo vivo, absolutamente todo organismo vivo, ele é formado por DNA, tá? Então já respondendo alguém que possa perguntar isso para mim, falar, mas e aí? E o vírus? O vírus ele tem uma variação, ele não é considerado ser vivo porque ele não tem metabolismo próprio. Ele tem metabolismo, mas o metabolismo viral ele é parasitário. Então essa é uma diferença importante. Aí você vê um modelinho de um núcleo de uma bactéria, tá? A bactéria é formada por dois núcleos, um núcleo principal e um núcleo circular, chamado de plasmídio, onde ela realiza suas atividades metabólicas e de certa forma ela tem essa característica para poder se reproduzir, que é uma forma que ela usa, tá? Então lembrando ali, ó, A sempre se liga com T e C sempre se liga com G no DNA, ok? Então dando sequência, aí você mostra uma forma, que é o formato da estrutura do DNA, tá? Criado por Watson e Crick, ok? Então, é uma dupla hélice, olha a estrutura da dupla hélice, e ali para mim é o que interessa, tá? Então, a separação desses filamentos ocorre por meio de uma enzima chamada helicase, tá? Ela quebra as ligações de hidrogênio que permitem a transcrição. Eu vou depois, com o próprio material aqui do Pearson, by Dom Bosco, né? By Pearson, Dom Bosco, nós temos um videozinho que eu vou disponibilizar para vocês, esse videozinho, para vocês verem como ocorre a transcrição. Bom, vamos entender um pouquinho sobre transcrição. Transcrição é o processo que ocorre na fita do DNA, tá? Que é essa imagem que vocês estão vendo à direita, no processo de cópia de partes do DNA. Então você tem partes do DNA que podem ser copiados para a produção de proteínas. Então a função básica do RNA é síntese de proteínas, ok? Mas também no momento da duplicação, tá? Então as fitas, elas são duas, é uma dupla hélice do DNA, quando ela é copiada nas células filhas durante o processo de mitose, uma fita principal, fita mãe, fica com uma célula e a outra fita mãe fica com a outra célula filha. E as duas cópias vai uma para cada célula filha, resultado do processo de mitose. Então aqui eu estou mostrando o sentido, tá? Em que ocorre. O sentido é sempre na posição do carbono 3 para o carbono 5, tá? Então a gente fala em 3 linhas, 5 linhas. Qual é a diferença aqui? Aí já tem uma observação importante. Os vírus, eles podem ir tanto na posição 3 linhas, 5 linhas da transcrição, como também são capazes de ir na posição oposta, 5 linha, 3 linha. Lembrando que isso é a posição do carbono, 3 linha e 5 linha das ligações que existem, tá? Esse vírus que vai no sentido oposto, esse RNA viral que vai no sentido oposto, é chamado de retrovírus, tá? Então ele é um retroviral, ele faz o sentido oposto à transcrição normal, diferente do que acontece, né, dos vírus que a gente conhece de DNA. Tá? Então lembrando que o vírus ele usa o maquinário da célula para fazer as suas cópias. Quem faz essa transcrição, né, são 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA tradutor e o RNA ribossômico. São os 3 RNAs responsáveis pela produção de proteínas. Então você tem aí uma parte, né, o que você tem, que eu disse a vocês, dessa transcrição. Tá? Essa transcrição que ocorre da produção na mitose, você percebe que as fitas desenhadas elas ficam uma parte com o pai, uma parte com a mãe, isso é chamado de semiconservativo, tá? Então ali do lado esquerdo no alto, o primeiro exemplo, você observa que você tem uma fita azul com uma fita vermelha, ou seja, uma fita original da mãe e uma cópia, tá? Então você forma para os dois lados. Outra é você formar aquela que é apenas conservativa. Então a semi-conservativa e a conservativa é quando eu fico com o DNA original numa célula filha e o DNA copiado na outra, tá? E a outra que é semi-conservativa também, mas ela usa apenas trechos. Então perceba que você tem 2 tipos básicos de semi-conservativa, beleza? Então percebam que você tem essas diferenças nessa extração do DNA, tá? Nessa estrutura de duplicação do DNA, tudo bem? Então olha só aqui um exemplo, tá? Para vocês verem um experimento, como é que dá o resultado
de fitas que são semi-conservativas, ok? É bem tranquila essa parte, mas a transcrição eu vou passar para vocês de uma forma mais tranquila. Então aqui, ó, eu vou pedir para vocês depois colocarem essa atividade desse mapa conceitual, ok? Que aí fica fácil da gente responder para eu poder dar sequência na transcrição. E aí eu já vou colocar também o vídeo para vocês no material, tá? Então esse vídeo vai ser importante para vocês entenderem o processo de transcrição. Beleza? Galera, tô com saudade de vocês e vamos tocar o barco, né? Um beijo para todos.